metrô, emborcado. O único trabalho que tiveram foi de tirar o cinto e tirá-la, mais nada. E quando eu cheguei ali, eu pude lembrar do que o Senhor tinha mandado eu orar. Eu pude lembrar. E depois, no outro dia, a pessoa que havia batido era uma pessoa influente, descobriu meu endereço e bateu lá em casa. E Deus permitiu eu atender o interfone. Eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus. Você quase matou a minha filha, Deus não deixou, então você não me bata mais aqui. Irmãos, querida mãe, pai, vó, vô, filho que está aqui esta manhã, é tempo de se levantar. Não podemos mais ter atitude de criança dentro da igreja. Busque ao Senhor, que Deus quer te guardar, Deus quer te dar experiência. E eu pude ver a mão forte e poderosa sobre a minha filha naquele dia. E a experiência que ela teve, depois o Senhor falando profeticamente através de um pastor e disse, eu tenho um chamado muito grande para a tua vida, o inimigo queria frustrar. Irmãos, se você está aqui esta manhã, há projeto de Deus para você, levante a sua mão e creia, dê glória a Deus, porque há projeto de Deus para você e sua família, tome posse esta manhã. Aleluia! Aleluia! O Senhor é maravilhoso. Levante as mãos e diga, Senhor, tu és bom. Tu és maravilhoso porque tu cuidas de mim. Aleluia. Vamos continuar aqui. Estamos falando do imaturo. O imaturo tem todas essas características. E eu coloquei aqui alguma pergunta. Quem daria uma tarefa que exige responsabilidade grande a uma criança? Você daria? Não. O imaturo, muitas das vezes, ele se comporta como uma criança. Agora vamos ver que às vezes também o imaturo, ele tem dificuldade de ter direcionamento na sua vida. Ele precisa buscar. E abrindo um parênteses aqui para os jovens que estão aqui na igreja hoje. Peça a Deus direcionamento para a sua vida. Busque estudar, se aperfeiçoar, mas, sobretudo, busque a sabedoria do céu. Porque quando nós temos a sabedoria do céu, o Senhor vai direcionando o nosso caminho. Se eu disser que eu tinha todos os apetrechos para um dia estar aqui, eu te diria não. Porque eu tive que buscar. Com 18 anos, jovem, eu fui trabalhar. Vindo de uma família de 10 irmãos, eu tive que buscar. Buscar a sabedoria de Deus para seguir o meu caminho espiritual e aquilo que Deus queria para a minha vida. Então não fique procurando desculpa. Busque ao Senhor, mas busque também crescer. Procure crescer. Procure caminhos que vão te levar a ser um homem, um chefe de família que tem maturidade. Está aqui numa igreja balizada. Busque isso. Busque querer crescer como Jesus nas 3 áreas. Intelectual, na graça. Busque. Não perca as oportunidades que a vida está colocando diante de ti. Para amanhã depois você dizer, ninguém me ajudou. A vida nos coloca oportunidades que nós temos que pegá-las. Em nome de Jesus. Agora vamos refletir sobre o cristão que dá sinais de maturidade. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, irmãos, não pensem como crianças,
Sejam como crianças para o que é mal, para fugir do mal. Mas sejam adultos no seu modo de pensar. Então temos que ser o quê? Adultos no modo de pensar. 1 Coríntios 13, 11, Paulo fala: quando eu era menino, falava e sentia como menino. Ah, mas eu já estou aqui tanto tempo na igreja. Cresça, amado. Busca o Senhor crescimento. Venha para a escola dominical, anote os versículos, venha para o culto, anote. E durante a semana, pegue essas anotações ou o CD que está sendo gravado e comece a crescer espiritualmente, a gravar versículos, a estar no teu quarto meditando na palavra do Senhor. Você precisa crescer. É o que nós falamos antes aqui do crente maturo. Ele cria uma codependência. Ai, pastor, onde está aquele versículo? Como é que você faz aquilo mesmo, hein, pastor? Como é que é aquilo? Não, você precisa crescer com os seus pés. Então anote. Anote os versículos para durante a semana você estar ali lendo, você está crescendo. E aí, na hora da dificuldade, na hora que você precisar, você vai dizer assim: olha aqui, o Senhor falou comigo naquele dia. Esses passos que eu vou tomar. Então, há uma necessidade que Paulo diz aqui. Que quando ele era menino, no início, ele agia como menino. Mas chega uma hora que você não vai ficar na igreja. Acabou o tempo da classe de novos convertidos. Você não vai poder ficar lá. Não, eu vou continuar lá. Não, é um processo que você passa e depois você vai estar aqui para frutificar na casa do Senhor. E um outro sinal de maturidade que está na lição que nós colocamos é o crente que tem flexibilidade. É um sinal de maturidade. Pessoas maduras, elas são flexíveis, porque estão abertas para mudanças necessárias e assim elas são maleáveis. Então, quando se é flexível, a pessoa é aberta para mudanças necessárias e assim elas são maleáveis. Sabe como é que isso funciona? Em situações delicadas, elas não vão agir com rigidez. Não, elas vão agir com sensibilidade. Foi te colocada uma tarefa na igreja, você tem que ter sensibilidade. O crente maduro, ele vai ter que ter sensibilidade para entender o outro irmão. Ah, foi dada aquela ordem ali, não se abre, mas fechou a porta, abriu a porta, mas você tem que ter sensibilidade. Tem alguém passando mal que precisa sair. Não vai sair. Ele é rígido. Não. O crente maduro, ele tem sensibilidade de estender a mão, de segurar a mão quando o irmão precisa, de entender o irmão. É essa sensibilidade que você precisa ter. E aí o cristão saudável e adulto, que tem maturidade, ele entra no reino da graça com essa flexibilidade. E aí na lição nós temos o exemplo de Jesus, lá em João 8. João capítulo 8, a partir do versículo 1, fala que aquela mulher que foi pega em adultério e trouxeram ela até Jesus. Quem trouxe? Os fariseus e os escribas. Eles eram tão inflexíveis, apegados à letra da lei, que eles chegaram para Jesus e disseram: olha, peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir